Na minha opinião, existem 3 fatos que devem ser levados em conta em relação ao que aconteceu lá em Uberlândia. Eu vejo como tendo sido um false flag, ou seja, os próprios petistas armaram essa ação, tendo em vista que na cidade, há mais de 2 semanas, havia inúmeros outdoors, nada elogiosos para esse evento. Esse é o primeiro aspecto, na minha opinião, um false flag. Segunda questão, se foi cometido por conservadores, por patriotas, foi um ato de burrice, se deu munição para o inimigo. Mas eu não acredito, na minha opinião, conhecendo Lula, conhecendo os petistas e sabendo quem é Calil, me parece ter sido apenas e tão somente false flag. Mas se foram conservadores, se foram patriotas, bando de babacas. Essas são as questões preliminares. Mas, objetivamente, o que aconteceu em Uberlândia foi um crime. Lula e Calil cometeram um crime, porque o que eles fizeram lá foi um comício. Sim, foi um comício. E comícios estão proibidos pelo artigo 36 da lei eleitoral. Proíbe a realização de comícios com a reprodução de jingles de campanha antes do início oficial do período eleitoral em 16 de agosto. Ou seja, há um crime. Resta saber se o TSE vai agir como deveria agir nesse caso. Essa é a primeira leitura que se faz do ponto de vista legal do crime cometido em Uberlândia pelo PT e pela turma do Calil. Outro aspecto interessante diz o seguinte: os pré-candidatos podem discursar e se reunir em congressos? Sim, desde que os discursos sejam proferidos em encontros partidários em locais fechados para o público externo. Também é permitida a realização de encontros, seminários ou congressos em ambientes fechados para tratar da organização de processos eleitorais, discussão de políticas públicas, plano de governo ou alianças partidárias. O que estava programado para acontecer em Uberlândia era um comício para anunciar a aliança entre Lula e Calil em Minas, o ladrão e o louco. Então fique claro que, a despeito de se foi false flag ou estupidez, a verdade é que aí nós temos claramente um crime eleitoral cometido pelo senhor Luiz Inácio Ladrão da Silva. É preciso que as pessoas tenham percepção disso. Não interessa aqui se foi isso ou aquilo. A verdade, o que deve ser mais ressaltado é o aspecto de que o Lula continua cometendo crimes e mais crimes, delitos e mais delitos, de modo impune, sem gerar nenhum tipo de reação de quem deveria estar preservando o respeito pela lei eleitoral. Lá em Uberlândia foi um comício e, pela lei eleitoral, comícios são proibidos. Simples assim. Não precisa nem ser o Dr. Paulo Goiás, que é o maior e mais importante especialista em direito eleitoral do país. Basta qualquer leitura da lei para perceber que no seu artigo 36 proíbe a realização de comícios antes de agosto. Ora bolas, qual é a dificuldade de punir o ladrão? Qual é a dificuldade de fazer e aplicar a lei a esse sujeito que o tempo todo fica menosprezando a lei e ridicularizando quem a defende e quem a quer aplicar em nosso país? Portanto, se você puder compartilhar esse nosso vídeo, claro que se você concordar com o teor, compartilhe ao máximo em suas redes sociais. Também faça o favor de tacar o dedo no joinha, nos comentários e nos acompanhar nas redes sociais. Em todas elas nós estamos como Canal de Brasília. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.